Aí, ó. Aí nós estamos aqui no Aras Virgínia, o capitão tá aí já Então aí, já se aquecemos o motor aí, preparando. Um ó. pouco lá em cima, ó. O ventinho tá se aliando, né, Sim, capitão? Aí, tá ó. alinhando o ventinho aí, Ó, tá ficando perfeito aí, ó. já vamos pra cima. Ah, Vai dar o voo hoje.